Vamos a Provérbios, capítulo 23, versículo 9. Provérbios 23, 9, diz assim: não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Uma das primeiras coisas que ouvimos quando nos convertemos é que devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, na famosa ordem do Senhor Jesus Cristo. Aí depois começamos a ler mais a Bíblia, aí encontramos Paulo dizendo que o pregador ou o crente deve instar, e admoestar, e exortar todo o tempo, a tempo e fora de tempo. Então não demora muito a ficar uma ideia na cabeça do crente de que ele precisa falar de Cristo para todo mundo, praticamente sem exceção, e se ele não fizer isso, está errado. Tem que exortar, tem que aconselhar, tem que pregar, tem que apelar para a conversão do outro e tal. Claro que eu não vou explicar a ordem de Jesus Cristo e de por todo mundo, nem a passagem lá de Paulo, quanto a corrigir e instar a tempo e fora de tempo. Mas é curioso observarmos muitas passagens como esta: não fales aos ouvidos do insensato. Não fales. E ele explica por quê. Porque ele vai desprezar a sabedoria das suas palavras. Você vai jogar a palavra fora, você vai perder tempo. Lembra de Jesus Cristo quando ele disse para nós não darmos pérolas aos porcos? Mesmo princípio. Quando ele esteve diante de Herodes no julgamento, Herodes tentou por todo jeito que ele respondesse algumas perguntas, e ele não falou uma só palavra. Eu era novo na fé ainda, com essa ideia de pregar o evangelho, porque pregaram para mim, agora eu vou ter que pregar para os outros e tal. Quando eu li aquela passagem da traição de Jesus e os julgamentos a que ele foi submetido e tudo, quando eu via a reação dele com Herodes, aquilo me fazia, dava um sentimento estranho, mas Jesus perdeu oportunidade fantástica, o próprio Jesus Cristo diante de Herodes, e Herodes querendo saber, perguntando a ele, e ele não falou. Isso não é o contrário do que ele disse: pregar o evangelho a toda criatura. Eu novinho na fé, conhecia muito pouco a Bíblia, aquilo deixava uma interrogação grande no meu coração. Depois a gente vai estudando e vai amadurecendo e vê que não é bem assim. E a gente pensa que Herodes queria ouvir, né? Queria mesmo. Jesus sabe muito mais do que nós o que Herodes queria saber, e mesmo independente do que Herodes queria saber ou não, Jesus julgou, e naquele momento estava um insensato diante dele, e ele não iria jogar a palavra fora, nenhuma sequer, e não respondeu nada. Então não é de admirar que nós vemos também, ao lado de um princípio de nós estarmos sempre dispostos a falar de Cristo, mas ao lado um outro princípio de dizer: não fale para certas pessoas, não fale para o insensato, por exemplo, aquele que não vai dar o menor valor às suas palavras. Não jogue algo sagrado, valiosíssimo como o evangelho, para alguém que vai debochar disso, que vai ironizar, que vai ridicularizar, ou fechar o coração de uma maneira tal que não vale a pena. Por que eu estou dizendo isso? Qual é o meu objetivo ao colocar isto? 2. Primeiro é nós não nos sentirmos tão mal
ou nos sentimos desobedientes, se não estamos pregando o Evangelho todo o tempo, para todo tipo de pessoa, e às vezes até alguma pessoa a gente não tem nem vontade de falar, porque vê que o outro lado não quer ouvir, ou já ouviu uma vez, mas reagiu mal, então eu não estou com a menor vontade de falar, mas então eu estou errado, talvez até peça perdão a Deus, porque não está com vontade de falar para aquela pessoa. Um minutinho, não é bem assim não. Então o primeiro objetivo que eu quero é simplesmente nos lembrar que é normal, bíblico, até uma ordem: não fales ao ouvido do insensato. Interessante, é forte, e tem outras passagens sobre isso. Não dê esperas aos porcos, forte, imperativo. Então, muitas vezes vai ser normal, esperado você reagir assim, até correto. Então você não deve sentir um peso no coração com relação a isso e achar que está desobedecendo a Cristo, deixando de pregar o Evangelho a quem deveria. Não. Fique tranquilo de que pode ser algo esperado de você. Deus espera isso de você. Não desperdice tempo com aquela pessoa. Então, primeiro é o conhecimento. Não é nem o conhecimento, é a lembrança para todos nós de que existem esses dois princípios lado a lado nas Escrituras. O segundo é tentar nos ajudar com uma pergunta que obviamente surge: como é que eu vou saber? Como é que eu vou aplicar com aquela pessoa o ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura? Ou eu estou diante de um insensato, diante do qual não vale a pena falar, porque ele vai desprezar a sabedoria das minhas palavras, ou seja, das Escrituras. E como é que eu vou agir quando é um caso e quando é um outro? E se for um insensato hoje, que amanhã se converte, porque eu fui um insensato antes da minha conversão, e muito, a ponto de jogar uma Bíblia fora, como vocês já ouviram, meu testemunho sabem, antes da minha conversão, pela janela da minha faculdade. Mas um dia alguém pegou o Evangelho para mim, 2 anos pregando, pastor Haroldo, e eu ouvi e me converti, aqui estou pregando para outros. Então era um tremendo do insensato, e fui, e me tornei um servo de Cristo, pela graça de Deus, fui convertido. E aí, se o pastor Haroldo tivesse parado de pregar para mim, tipo da resposta que a Bíblia não contém de uma maneira assim clara, aí no versículo tal, do capítulo tal, do livro tal, está aqui a resposta e faça um teste A, B ou C, não há. Eu sugeriria colocar o coração diante de Deus e pedir continuamente por sabedoria e um sentimento correto dentro do nosso coração, orientado pelo Espírito Santo, quando eu devo falar, quando eu não devo falar, paz ao falar, paz ao não falar. Claro, paz quando falar ao que eu devo falar, e paz quando não falar ao que eu não devo falar. Não sei se você já teve momentos, eu tive, de falar do Evangelho e depois ficar um gosto ruim no coração. Conversa esquisita que eu tive ontem, desagradável, a maneira que aquela pessoa reagiu, coisa ruim. Vou falar mais não. Me senti bem ter falado com aquela pessoa, eu me encontro com ela bastante, ou não, mas eu vou falar mais não. Então um sentimento desse deve ser colocado diante de Deus, dizer: Senhor, se é daqueles casos do insensato em que eu não devo falar, e não dar pérolas aos porcos, se é este caso, confirma e me dá paz. Não significa ficar com ódio da pessoa, ficar com raiva da pessoa, querer o mal da pessoa, claro que não. Mas você se dispor a falar, ou sentir o peso da
responsabilidade, que é bom que sintamos o peso da responsabilidade de pregar o Evangelho para quem nós devemos pregar, é bom que sinta, mas não sentir o peso para a pessoa errada. Aí a gente não sente aquele peso, aí sente mal porque eu devia estar me sentindo pesado. Não, não é não. Então a sugestão, irmãos, é simplesmente esta. No coração se dispor a falar. Senhor, eu estou pronto para falar para quem tu quiseres. Importantíssima essa atitude, essa disposição nossa diante de Deus. Agora, eu sei que tem pessoas para que eu devo falar e outras para que eu não devo falar. Me oriento. Eu sei que não vai vir uma luz do céu, não vai vir uma revelação de Deus, com os nomes das pessoas, não é assim. Normalmente não é assim que funciona. Mas que o meu coração seja o meu juiz, me dirija. Que o Espírito Santo me dirija o meu coração nesse sentido, para que eu considere corretamente alguém digno de ouvir o Evangelho, ou um ouvinte, para quem eu devo de fato falar, ou o contrário. Não falo mais de maneira serena, de maneira tranquila, mas eu não falo mais. E me deixa entender que isso não é um sentimento ruim, nem eu estou sendo preguiçoso diante de ti, nem eu estou sendo raivoso diante de ti, não. Porque para aquele ali, eu quero entender que tu fechaste a porta para ele ouvir o Evangelho. Então, com serenidade, com esse tipo de atitude diante de Deus, e com seriedade, disposição para falar, eu acho que Ele vai nos orientando corretamente nisto. Seja como for, é bom nós conhecermos o que a Bíblia ensina para não termos uma noção errada nem de um lado, nem do outro. Fale de Cristo, irmão, irmã, mas fale para quem quer ouvir, fale para quem você não classifica como um insensato, a ponto de ter tirado a paz no seu coração de falar. E que Deus seja louvado tanto no seu falar, quanto no seu não falar de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos orienta, nos dá sabedoria, nos dá equilíbrio dentro das Tuas coisas. Então nos ajuda a traçarmos um rumo quanto a essa questão de falar ou não o Evangelho. Dá-nos sabedoria do alto e que Teu Espírito, que em nós habita, nos dirija os passos e nos dê paz, ou nos tire a paz quanto a essa questão de falar o Evangelho de acordo com a vontade dEle. E conforme eu falei bem no final, que Tu sejas louvado com a nossa atitude, tanto falando quanto não falando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém.